Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é sobre como toda pessoa pode se libertar da possessão espiritual. A gente continua aprendendo com o livro As Leis Místicas. A gente vai conduzir uma série de temas relacionados a esse livro. Sugiro que você que quer se aprofundar no aprendizado, estude esse livro. Você pode adquirir esse livro comigo, é só enviar uma mensagem para mim no WhatsApp que eu informo você sobre como adquirir esse livro. Hoje a gente vai falar também sobre outros livros, como por exemplo, O Milagre da Meditação ou As Leis do Segredo. Então o conteúdo hoje está bastante completo. Antes das explicações, a gente vai recitar as orações, como a gente sempre faz todo sábado à noite. Quem tem o livro de membro da Rap Science, esse livro com o Sutra e as orações, pode acompanhar junto comigo. E quem já tomou a decisão de se tornar um discípulo, pode recitar também os rituais e acompanhar os rituais juntamente comigo. Daremos início agora à prática das orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor El Cantare, Buda primordial do grande universo e Deus Criador. Agradecemos de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda, Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam
o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda, ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor,
dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Bom, dando início ao tema de hoje, a questão sobre como entender e superar a possessão espiritual, a palavra-chave da possessão espiritual é a lei de sintonia de vibrações. A nossa mente, que é o centro da nossa alma, ela é como se fosse um ímã. E como todo ímã, ela consegue atrair uma série de
vibrações. E essas vibrações que a gente atrai depende da frequência que a gente transmite. Por exemplo, se a gente fica muito tempo com raiva, a sua mente começa a emitir vibrações de raiva. E como a mente ela é um ímã, essas vibrações de raiva sendo transmitidas por muito tempo, ela vai atrair espíritos que estão irados ou que morreram irados, que são, por exemplo, os espíritos do inferno Ashura. E é nesse momento que ocorre a possessão espiritual. Por isso, a chave para vencer a possessão espiritual ela é muito simples, apesar de ser difícil. A chave está na nossa mente, que são os nossos padrões de pensamento, o mecanismo mental e as tendências de pensamento que nós temos. É aí que mora a chave da possessão espiritual, a chave para você vencer a possessão espiritual. É como você mudar um canal de televisão ou o canal de um rádio. Quando você muda um canal de TV, você mudou a frequência da estação de TV até a sua televisão. Uma vez que você mudou o canal, a frequência muda e você assiste outro tipo de imagem. O rádio é assim também. Dependendo da onde você sintoniza o rádio, a vibração vai até a antena do rádio e você responde, você tem a resposta que você ouve aquela frequência, 104.3, 105.1, 89, você tem a frequência e acaba ouvindo dependendo da sintonia em que você está. A mente funciona assim também. Nós podemos sintonizar a nossa mente com o mundo celestial, com o nosso anjo da guarda, ou com seres perdidos, espíritos infernais ou demônios, dependendo da conexão, dependendo da vibração que está a nossa mente. O mundo espiritual ele é tão vasto que quando a gente volta para o mundo espiritual, não vai ser tão fácil assim encontrar as pessoas. Por quê? Ele é muito amplo. Então, para você fazer contato com alguém, as ondas mentais da sua mente, lá no mundo espiritual, isso porque quando a gente volta para o mundo espiritual, apesar da gente não ter mais o corpo físico, nós ainda temos a nossa mente e a nossa alma, que no caso é um espírito, porque se libertou do corpo. Então a gente tem a nossa mente, e essa mente, lá no mundo espiritual, continua emitindo vibrações. E essa vibração, se você não conhecer um espírito, se você não chamar um espírito, você não consegue se sintonizar com ele. Locais é assim também, dependendo da sintonia da sua mente, você se conecta com determinados locais no mundo espiritual. Até mesmo no mundo espiritual, se você não souber o nome de um espírito, você não consegue se sintonizar com ele. E a conexão espiritual, isso falando aqui no plano físico, também ela acontece em determinados locais. Templos, locais sagrados e até mesmo túmulos são antenas para o mundo espiritual. É como na Terra, se você tem o número de telefone de alguém, você consegue discar e chegar até essa pessoa. Quando você vai até um templo, você está se sintonizando com o mundo espiritual. Existem esses pontos de conexão com o mundo espiritual, ou centrais telefônicas que se conectam ao mundo celestial. Por isso que de tempos em tempos é importante frequentar os templos da Reb Science. Mesmo o pessoal que mora longe, que ainda não tem um templo, pelo menos uma vez por ano, tente vir a um templo. Tem em São Paulo, que é o principal, tente fazer esse esforço. Se você que mora perto de um templo, uma cidade que tem um templo, pelo menos uma vez por semana, ir ao templo local para você conseguir se sintonizar com os seres celestiais nesse local sagrado. Os templos e locais sagrados funcionam como pontos de comunicação que os espíritos utilizam para se comunicar com facilidade às pessoas deste mundo. Não é tão fácil assim se comunicar com os seres celestiais no mundo afora. É necessário um local preparado, um local sagrado, para que essa comunicação se estabeleça. Isso acontece também em cerimônias de missas, por exemplo. Aqui na Reb Science existem as missas, ou os cultos aos antepassados.
batismo, casamento, nessas cerimônias sagradas, nessas cerimônias religiosas, os seres espirituais costumam descer e abençoar as pessoas que estão participando, porque o campo vibracional está adequado à vibração daquele ser celestial. Por isso a importância de frequentar um local que é espiritualmente sagrado, como os templos da Reb Science. Em geral, os espíritos do mundo celestial, eles estão bastante ocupados com as suas tarefas no outro mundo. E nem sempre eles vêm ao plano físico. Porém, nessas ocasiões, cerimônia de Kigans, nas orações, eles aparecem, então, eles vêm para estabelecer comunicação e abençoar as pessoas que estão participando. Aqui na Terra, a gente acaba sendo mal informado em questões de fenômenos espirituais. Até agora a gente falou sobre a lei da sintonia de vibrações, a gente falou sobre os locais sagrados e o oposto da verdade também. Existem locais que são amaldiçoados, locais que são assombrados, locais em que existem maus espíritos, energias negativas. E não é necessário dizer que você deve a todo custo evitar esses locais, porque há sintonia ali com energias negativas. Busque sempre locais que são sagrados, que têm uma vibração celestial. Falando agora sobre fenômenos espirituais, como por exemplo a possessão, nós precisamos nos aprofundar mais na questão dos fenômenos espirituais. Por quê? Aqui no livro As Leis Místicas, o mestre diz que muitas pessoas, quando veem um fenômeno espiritual, cura de uma doença, por exemplo, ou luz, elas acham que é um milagre. Porém, não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? A maioria dos fenômenos espirituais não são causados por anjos. Esse é o ponto-chave, porque a maioria dos espíritos que estão hoje no mundo estão perdidos. Então, a gente tem que tomar cuidado com fenômenos espirituais e ter uma clareza, isso o conhecimento da verdade vai proporcionar para você, sobre o que são esses fenômenos espirituais verdadeiros ou não. Se uma pessoa ela não pratica o aprimoramento espiritual, ela não mantém a mente dela em boas condições, ela não lapida a mente dela com a prática do estudo do ensinamento, da reflexão, da recitação de sutras, então, muito possivelmente, um ser sagrado não vai descer nessa pessoa, não vai orientar essa pessoa. Para que um ser sagrado, um anjo, desça numa pessoa, ela precisa ter seriedade no aperfeiçoamento espiritual, ela precisa ter uma mente polida, bem treinada para conseguir canalizar esse espírito. Há casos em que pessoas entram em uma religião errônea, e existem religiões errôneas, e ela tinha uma doença. Ela vai numa religião errônea e ela é curada. E todo mundo fica pasmo. Como que uma pessoa vai numa igreja que é dita errônea e ela recebe uma cura? No livro As Leis Místicas, o mestre ensina que, na verdade, se uma pessoa ela tem uma doença que é resultado da possessão espiritual, e ela vai num local, uma religião errônea, e ela cura essa doença, o que aconteceu? Havia um mau espírito no corpo dela que estava causando a doença. Porém, ele era um espírito que causava doença, essa era a característica dele. Quando essa pessoa começa a frequentar uma igreja errada, possivelmente outro espírito, esse que não causa doenças, outro espírito mais forte do que aquele que causa a doença, expulsa aquele espírito da doença e entra no corpo dela. Na verdade, não é que ela foi curada, é que outro espírito mais forte que esse da doença entrou no corpo dela e a doença desapareceu. Aí, no caso, ela vai ter uma vida pior ainda, porque apesar da doença não estar mais na vida dela, ela vai ter outros problemas. Então, por isso, a gente tem que ter muita clareza no julgamento dos fenômenos espirituais. Entender bem o conteúdo do que é pregado. Se você tem dúvida da Reb Science,
leia pelo menos um livro da Rap Science e então diga o que você achou desse conteúdo. Participe das orações, recite os sutras. Aí você vai ver o conteúdo do que são os ensinamentos e a verdade que existe nesses ensinamentos. E o que atrai os espíritos do inferno? O que atrai os espíritos do inferno são os apegos mundanos. Quando uma pessoa fica doente, o corpo dela ficou doente, porém, uma parte correspondente do corpo espiritual também fica doente. Nós temos o nosso corpo astral, que é do tamanho do nosso corpo físico. Se, por exemplo, o fígado no corpo físico fica doente, esse adoecimento no corpo físico, do fígado físico, órgão físico, ele vai causar o adoecimento do corpo astral também. Por isso, sempre tem uma correspondência entre o órgão físico e o órgão espiritual. O nosso corpo, tem uma série de pontos por onde flui a nossa energia vital. Os ombros, por exemplo, são esses pontos, as juntas, tem uma série de pontos de onde flui a energia vital. E é nas proximidades desses pontos, onde há fluxo de energia vital, que alguns espíritos podem ficar conectados. Por isso, a possessão pode se dar nesses pontos do corpo que o espírito consegue se conectar. Se, por exemplo, a circulação sanguínea da pessoa está alterada, se o sangue fica congestionado em determinada área, então os espíritos conseguem se conectar naquela região. É como o mestre ensina, corpo e mente são unos. Mente influencia o corpo e corpo influencia a mente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso corpo físico. Porque se o nosso corpo físico tiver regiões doentes, os maus espíritos vão se aproveitar disso, se conectar e causar a possessão espiritual. Áreas do corpo, por exemplo, onde existe fadiga ou dor, vai ser formada aquelas sombras escuras e isso vai atrair a possessão. Exemplo, o reumatismo ou ter os pés sempre frios. Se você observar espiritualmente, muitas vezes podem ser espíritos de cobras enrolados na perna da pessoa. E se esse espírito de cobra está na perna da pessoa, é porque ela atraiu isso. E ela tem que trabalhar a mente dela para expulsar esse espírito animal de perto dela. Espíritos animais também possuem o ser humano. Espírito de raposa, espírito de cobra, principalmente, possuem o ser humano se houver sintonia de vibração. Ou pessoas que têm dor de cabeça crônica. Pode ser também espíritos de animais localizados, agarrados na cabeça dessa pessoa, principalmente os espíritos de raposa. Então, se alguém tem uma dor de cabeça crônica, pode ser que há um espírito de raposa agarrado na cabeça da pessoa e fica ali com a pata dianteira pressionando a cabeça dela, causando essa dor. Os espíritos podem possuir diferentes partes do corpo. Isso é uma realidade. Agora, que tipo de mente é vulnerável à possessão? Existem padrões mentais que geram, que convidam maus espíritos. Segundo a lei da sintonia de vibrações, há sempre uma razão para um espírito possuir o corpo físico. Se um espírito não tem um motivo, se ele não tem uma atração, se ele não tem sintonia com uma pessoa, não tem por que ele possuir aquela pessoa. Esse é o ponto-chave de hoje. É o ponto-chave. A possessão espiritual só acontece pela lei da sintonia de vibrações. Por isso, ao invés de a gente ficar correndo atrás do mau espírito, querendo punir ele, a gente tem que se transformar e mudar os nossos padrões de pensamento. O inferno, ele é um local escuro, pantanoso, ele é encoberto por densas nuvens escuras, que são formadas pelos habitantes do mundo terreno e também do mundo infernal. Os pensamentos negativos das pessoas aqui no plano físico alimentam os espíritos infernais. Quanto mais negatividade houver,
na mente das pessoas aqui no mundo físico, quanto mais escura for a mente de cada um, mais escuro vai ficando o mundo infernal. É isso que alimenta o mundo infernal. O inferno é como uma caverna. Os seres infernais, eles preferem bloquear a luz. Um tipo de mente que atrai a possessão espiritual, e a gente deve tomar muito cuidado com esse padrão mental, é a mente que fica preocupada, ou uma mente que está preenchida de dificuldades, preocupações, medos, ansiedade em relação ao futuro. O fato é, todo mundo passa por problemas e preocupações. Mas, quando a gente tem problema ou preocupação, a gente tem que buscar, na verdade, resolver essas situações. Caso contrário, se você só ficar remoendo as suas preocupações, a angústia, a mágoa, a sua mente vai ficar presa nesse ponto e a gente volta na questão da sintonia de vibrações. Se a sua mente ficar presa em um ponto, aquilo se torna um apego, o mau espírito você joga uma corda ali, o mau espírito sobe e então ocorre a possessão. Quando seus pensamentos continuam fixos no problema, é como se você jogasse uma corda mental para os espíritos que estão no inferno. Por isso a gente deve tomar muito cuidado com os pensamentos. Se você ficar pensando na mesma coisa por muito tempo, toma cuidado, porque isso é um apego e vai acabar gerando possessão espiritual. O mestre Okawa, ele nos fornece algumas dicas sobre como superar as preocupações. Por exemplo, nesse livro As Leis do Segredo, o mestre Okawa, ele nos ensina a lei da fragmentação. A lei da fragmentação significa, ao invés de você resolver os seus problemas de uma vez só, é importante que você divida o seu problema em partes menores, se concentre na solução de cada uma daquelas partes, sem ficar ansioso ou preocupado. Isso vai te dar tranquilidade. Por isso, se você tem algo que está te perturbando, algum pensamento, alguma preocupação, escreva essa preocupação e busque trabalhar. Quebre essa preocupação em partes, fragmente, por isso é a lei da fragmentação, fragmente essa preocupação em partes menores e ataque cada uma dessas partes. Isso vai ajudar você a ter mais tranquilidade no momento de resolver os seus problemas. Imagine, por exemplo, uma pessoa um engenheiro, que ele recebeu o trabalho de cavar um túnel de 1.000 quilômetros. Ele tem que cavar um túnel ali imenso, de 1.000 quilômetros. Se ele tentar cavar esse túnel de uma vez só, ele vai pirar, ele vai surtar. Não faz sentido você cavar um túnel de 1.000 quilômetros de uma vez só. O que ele tem que fazer, então? Ele tem que ter um plano. Ele tem que planificar aquilo. Se são 1.000 quilômetros, quantos quilômetros por mês? Se são tantos quilômetros por mês, quantos operários você precisa? Qual maquinário você precisa? Quanto tempo vai levar? E você coloca prazos para cada tarefa para você conseguir concluir esses 1.000 quilômetros, que seja 5 anos. Mas ele não vai resolver os 1.000 quilômetros de uma vez. Ele vai, cada quilômetro, pouco a pouco. Então, esse mês 1 quilômetro, outro mês 1 quilômetro, e ele vai trabalhando essas partes, e a soma dessas partes vai gerar o todo. Então, isso é uma forma da gente enfrentar os nossos problemas. É a lei da fragmentação. Ela está explicada aqui nesse livro, As Leis do Segredo. Uma outra forma de você encarar os seus problemas, e isso está descrito no livro O Milagre da Meditação, é você dividir os seus problemas em 3 tipos. Existem problemas que você pode resolver, existem problemas que você não consegue resolver, e existem problemas que o tempo vai resolver. E você, então, distribui as suas preocupações nessas 3 caixas. Essa minha preocupação, ela está no meu controle? Tem algo no meu controle
que eu posso fazer? Tem, faça. Essa preocupação, eu posso fazer algo? Está no meu controle? Não, esquece. Essa preocupação, o tempo, se eu deixar o tempo passar, se eu não fizer nada e deixar o tempo passar, ela vai se resolver? Sim, joga nessa caixa. Aí você consegue dividir os seus problemas em categorias e ficar menos afobado. Essa é uma dica que o Mestre Ocal nos fornece nesse livro, O Milagre da Meditação. Por isso, ao invés de você querer resistir aos seus problemas, reclamar deles, enfrente-os com as ferramentas adequadas, como, por exemplo, a lei da fragmentação ensinada no livro As Leis do Segredo e as 3 categorias de problemas aqui do livro O Milagre da Meditação. Então, muito cuidado com os seus apegos, com as suas preocupações, medos e ansiedade. Você tem que trabalhar a sua mente para se libertar dos medos e preocupações. As orações ajudam você, a prática de reflexão. Se você acredita em Alcantare, então busque no Senhor Alcantare a salvação. Se você tem algo que você tem medo, busque o Senhor em oração e deixe isso na mão dele. Conte com ele. Faça esse experimento. Se em algum momento você tem uma angústia, um medo que você não consegue controlar, ore ao Senhor Alcantare e deixe esse problema na mão dele. Confie nele. Essa é a maior prática religiosa possível. Recite as orações, os sutras e confie no Senhor Alcantare. Outra lei importante também é a lei da impermanência. Essas preocupações que você tem hoje, conforme o tempo for passando, elas vão se diluindo. Tudo na vida é impermanente. Esse mundo material é impermanente, ele muda o tempo todo. Por isso, algo que você se preocupa tanto hoje, pode ser que nem aconteça. E você só esteja perdendo tempo se preocupando com algo que não vai acontecer. Que as coisas mudam. Essa é a lei da impermanência. Você acha, nós humanos, nós temos uma mente linear. A gente acha que as coisas vão ficar iguais o tempo todo, mas a verdade não é essa. Tudo muda. E pode ser que mude para melhor. E pode ser que a maioria das suas preocupações nem aconteça. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Não se preocupe. Pode ser que as coisas se resolvam só com o passar do tempo. Outro recurso também é o pensamento positivo. É você pensar positivamente, acreditar em você, confiar em você, pensa só em você, tudo que você já conquistou até hoje, todos os problemas que você já venceu, use isso como fonte de autoconfiança. Se eu cheguei até aqui e consegui resolver uma série de dificuldades, por que não, no futuro, eu consiga também? Isso é autoconfiança, isso é pensamento positivo. Hoje, então, a gente aprendeu algumas ferramentas para a gente quebrar, destruir as preocupações e os medos, porque as preocupações e o medo são fonte de possessão espiritual. Por isso, muito cuidado, muito cuidado. Encare os seus problemas, não fuja deles porque eles vão aumentar. E quem quiser se aprofundar nessas ferramentas para a tranquilidade, paz interior, sugiro o livro O Milagre da Meditação e também o livro As Leis do Segredo. Assim a gente encerra a transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. Tenha uma ótima noite.